Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa transmissão. Então sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal tentar responder a seguinte questão: onde investir no pós-pandemia? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu logo vou apresentar ele para vocês. Bem, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Fai, eu sou analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários aqui no Gui Invest. E hoje eu vou ser o mediador nessa palestra junto com vocês. Lembrando que esse é um evento 100% online e gratuito e que tem a proposta de apontar o melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E também ajudar todos vocês com a melhor orientação, dado o cenário de incertezas que a gente está vivendo, né? Apesar dessa pandemia já ter desenvolvido aí grande parte nesse período todo, a gente ainda tem muita incerteza pela frente. Então, para isso, a gente reuniu grandes especialistas de diversas áreas para nos ajudar nessa missão. Tá? Esse evento ele é organizado pelo Guinvest, que é a primeira plataforma digital para investimentos em ações do Brasil, e pela Avel, o maior escritório de assessoria de investimentos no modelo digital da XP Corretora. E bom, como eu sempre gosto de dizer, eu quero aproveitar esses minutos iniciais aqui para agradecer a presença de cada um de vocês aqui no evento. E também reconhecer cada um de vocês por terem se comprometido e comparecerem aqui na data e horário marcado dessa palestra. O fato de vocês estarem aqui indica que vocês são pessoas realmente diferenciadas. Com toda certeza, vocês são pessoas que querem mais da vida e deram o primeiro passo, quer dizer, vocês estão fazendo algo a respeito, que é se comprometer em buscar mais conhecimento para alcançar os seus sonhos através dos seus investimentos. Por esse motivo, eu me comprometo aqui, junto com o nosso convidado, a dar o nosso melhor para fazer valer cada minuto do tempo de cada um de vocês que está nos acompanhando agora. Então vamos lá. Nessa palestra, a gente vai falar sobre a versão americana dos FIIs, dos fundos imobiliários, né? Então, como se faz para investir em REITs? O que é REIT, afinal de contas? E quem vai responder isso aí para a gente não sou eu, né? A estrela da festa hoje é o Ismael. O Ismael, ele é investidor e fundador, criador do canal central do REIT. Ismael, obrigado por estar aqui com a gente, participando desse evento. É um enorme prazer para mim estar conversando contigo sobre esse assunto. Eu sou super fã de fundos imobiliários e tenho uma admiração enorme, né, pelos REITs e preciso dizer por vocês que dominam esse assunto com maestria. Então, Ismael, tá contigo, cara, tu é a estrela da festa, toca a ficha aí, dá teu show. Tudo bom, Marcelo? Queria agradecer a presença aqui também, o convite, agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aqui também. E é uma grande oportunidade da gente apresentar esse mercado novo, né, para o brasileiro, que são os REITs. Quem não conhece os REITs ainda, alguns chamam de primos, outros parentes dos fundos imobiliários brasileiros, mas na verdade, os nossos fundos imobiliários são inspirados neles, né? A gente tem que lembrar que, diferente dos nossos fundos imobiliários, os REITs eles têm a característica que são empresas. Eles foram fundados como empresa. A nossa legislação brasileira que regula os fundos imobiliários ela é de 1993. Os REITs eles foram criados em 1960 pelo presidente Eisenhower. Inclusive, o primeiro REIT a ser listado em bolsa chamava Continental Mortgage, que era um REIT de hipoteca. Ele atuava parecido com a instituição financeira. E aí depois veio os outros REITs. E qual é o intuito da criação dos REITs, né, que são os pioneiros nesse assunto? Era com que o investidor comum pudesse participar, ter uma participação acionária de investimentos imobiliários. Até porque, para você ter um portfólio imobiliário minimamente diversificado, nos Estados Unidos você teria que ter, às vezes, milhões de dólares. Então, isso fica inviável para o investidor comum. Então, quando se criou os REITs, isso permitiu com que qualquer pessoa tivesse uma conta numa corretora e comprasse uma ação daquela empresa ali que tem um investimento imobiliário. Então, os REITs, eles têm os pontos positivos dele, que é o quê? Ele permite que o investidor comum invista nesses investimentos, mas ele é obrigado a distribuir 90% do lucro tributável dele, né? Então, mas também ele tem a grande vantagem que é o quê? Ele não paga aquele imposto de renda corporativo que as empresas pagam.
Então, muitas empresas hoje, até hoje, elas preferem às vezes se tornar em REITs, porque é mais vantajoso para ela pagar o dividendo para o acionista do que pagar um imposto de renda. Então, é uma grande vantagem para o investidor que está buscando uma nova classe de ativo. E o que me causa tanto apego, né? Tanto que eu gosto tanto de estudar os REITs? Porque é uma classe de ativo que ela tem um bem tangível muito forte, né? Então, algumas pessoas até perguntam, por exemplo, a gente conhece o Empire State Building em Nova York, né? Aquele prédio icônico de Nova York. Você pode ser, por exemplo, ser acionista daquele prédio. Então, aquele prédio, ele tem os escritórios lá dentro, e aí aqueles escritórios pagam aluguel, e o aluguel vem para o acionista na forma de dividendo. E os REITs também, eles têm a questão da valorização, eles crescem, né? Por terem uma característica como empresa, eles, eles permitem a eles crescerem sem necessariamente precisar diluir o patrimônio dos acionistas ou emitir novas ações. Então, os REITs americanos eles são pioneiros nesse sentido. Hoje em dia já existe uma infinidade de REITs, são mais de 220, vários setores que a gente até desconhece no Brasil aqui com os nossos fundos imobiliários. E os nossos fundos imobiliários começaram a surgir há pouco tempo, mas a gente observa que o desenvolvimento, principalmente nos últimos anos, tem sido muito, muito grande, né? E os REITs, assim, por ter décadas já no mercado, já existem REITs de toda espécie de REIT que a gente possa imaginar aqui, a gente atua como ele, né? E quando a gente abriu o canal da Central do REIT, o intuito era levar esse conhecimento para as pessoas, né? Qual REIT eu vou investir? Quais são os melhores REITs? Quais setores? Mostrar os REITs que estão mais endividados, os REITs que têm maior potencial de crescimento, setores com maior vantagem competitiva. Então, e isso tem sido bacana, na verdade, porque a gente tem observado o quanto que isso tem trazido de retorno para o investidor, né? Que vai buscar hoje, por exemplo, depois que abriu as novas corretoras brasileiras nos Estados Unidos, é muito fácil o investidor abrir conta lá. E o que acontece que a gente observa é o seguinte: o investidor ele começa numa corretora americana e a primeira coisa que ele pensa é em comprar o que ele conhece, que é o Facebook, a Amazon, o Google. Só que tem muito investidor que ele quer conhecer mais, ele quer entender um pouco mais do mercado americano, ele tem interesse pelos REITs, e os REITs eles não são tão conhecidos assim no Brasil. Um ou outro a gente conhece ainda aqui, que é o caso de Brookfield, por exemplo, mas a grande maioria, na verdade, a gente desconhece. É um mercado completamente estranho para o brasileiro. Então, nós da Central do REITs criamos o canal nesse intuito, né, de levar, trazer conhecimento para quem goste, né? E quanto à questão do grau de parentesco aí dos fundos imobiliários com os REITs, enquanto não fizer o teste de DNA, para mim não importa muito, né? O que importa é a gente lembrar que são classes de ativos parecidas, né? Os nossos fundos imobiliários são bastante inspirados nos REITs americanos, né? Eu vejo uma semelhança, eu diria assim, para a finalidade que o investidor quer, dá para dizer que eles são praticamente iguais. Agora, quando tu olha um pouquinho mais de perto, tem diferenças que são gritantes, assim, que fazem uma diferença que faz muita diferença. Muita diferença é uma forma esquisita de dizer isso, mas são aspectos deles que os tornam completamente diferentes quando tu olha bem de perto, apesar de que o tipo de investidor e o tipo de investimento que o REIT faz lá e que o fundo imobiliário faz aqui, ele é muito semelhante, né? Mas tem diferenças gritantes ali. Por exemplo, tu falou em REIT alavancado, né? O REIT nos Estados Unidos ele é uma empresa, então ele pode se alavancar. Aqui, ele como fundo imobiliário, ele não pode se alavancar diretamente, né? O fundo imobiliário não pode se alavancar diretamente. Lá, é normal que um REIT cresça, né? Quer dizer que ele, com as receitas que ele mesmo gera, ele consegue crescer. Aqui, um fundo imobiliário é praticamente impossível ele conseguir crescer na medida que ele tem que distribuir 95% do lucro líquido que ele dá num regime de caixa. Quer dizer, o dinheiro entra no caixa, 95% ele precisa distribuir para o acionista. Quer dizer, ele teria aqueles últimos 5% ali para crescer. E na prática, ele usa aquilo para mais dar manutenção nos próprios ativos do que para crescer. Então, assim, eu falei de duas aqui, mas tem várias outras diferenças, né, Ismael, que são bastante importantes entre um e outro. E a impressão que eu tenho é que o REIT, no final do dia, ele tem muito mais liberdade de atuação do que os nossos fundos imobiliários, né?
A gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, os dois pontos aí, que é dívida e a distribuição do dividendo, né? Com relação à dívida, quando o pessoal vai, o investidor vai para o mercado americano, ele fica assustado com a dívida EBITDA, né? Fala, pô, é gigantesca, muito maior do que a nossa brasileira. Mas a gente tem que lembrar que o mercado americano é diferente, né? A gente tem muita empresa aqui que tem dívida atrelada a dólar, por exemplo. Então, o risco cambial é alto, o risco do país é alto, a nossa taxa de juros, e coisa que o mercado americano tem uma maior estabilidade. Então, lá isso permite, a taxa de juros por si só permite, tem REIT lá, por exemplo, que tem taxa de juros de 1,9. Então, é uma taxa de juros anual muito baixa e que permite com que ele se alavanque mais do que as nossas empresas aqui. Esse é o primeiro ponto. E outras características individuais de REITs, né? Você tem o REIT lá que a dívida é gigantesca, mas quando você olha a forma de atuação do REIT, você consegue compreender melhor essa dívida e que às vezes você até releva a dívida alta. O segundo ponto é que enquanto os nossos fundos imobiliários eles distribuem ali praticamente 95% do que ele arrecada, os REITs são obrigados a distribuir 90% do lucro tributável. E nem tudo aquilo que é o fluxo de caixa do REIT é tributável. Então, você tem REITs, por exemplo, que o lucro tributável dele é, às vezes, menor do que 50% do que o fluxo de caixa, o que a gente chama de fundos de operações, né? Então, isso permite também com que o REIT possa fazer caixa para poder crescer. Eu até comento várias vezes, né, as três formas principais do REIT crescer, né, o tripé do crescimento externo do REIT, é o lema que a gente fala, né, é a acumulação desse caixa, então, ou seja, não distribui toda aquela caixa na forma de dividendo. O segundo ponto é através de capital de terceiro, ou seja, captando dívida. E o terceiro ponto é através da emissão de novas ações, né? Inclusive, o mercado em geral americano, até para os REITs, eles não veem muito com bons olhos a emissão de novas ações, que seriam, comparando, que seriam subscrições, né? Porque o mercado, de certa forma, entende que o REIT ele só vai fazer a emissão de novas ações quando ele entende que a ação está cara. Então, quando o mercado vai falar, pô, você está emitindo novas ações, é porque a própria empresa está passando a mensagem que a ação está cara, né? Então, isso permite o REIT crescer. Eu falo um pouco de crescimento, né, do crescimento da dívida, porque ele é importante para um REIT e eu enxergo como um ponto positivo, desde que ele saiba vencer isso. O próprio Arquimedes falava, né? Me dê um ponto de apoio, uma alavanca e eu levanto o mundo. Então, as empresas também me dão um ponto certo e a dívida certa e a empresa voa. O que acontece com os REITs? Né? Se a gente pensar no nosso fundo imobiliário, se a gente juntar aqui eu e o Marcelo para comprar um apartamento, por exemplo, em sociedade, montar o nosso fundo imobiliário em São Paulo, cara, o dia que a gente quiser crescer novamente, a gente só tem um modo de crescer, que é chamando mais sócio ou aplicando mais dinheiro e aumentando o número de cotas. A gente não tem outra possibilidade. Já como REIT, não. Como REIT, a gente pode, eu e o Marcelo, simplesmente não emitir mais nada e refinanciar novos apartamentos. É lógico que, à primeira vista, pode parecer algo ruim. Pô, agora a gente tem mais prédio, tem mais imóveis, mas a gente tem dívida. Mas, ao longo do tempo, e o investidor, geralmente, de REIT, ele é uma pessoa que pensa a longo prazo, né? Porque o REIT não é uma classe de ativo para você ficar comprando e vendendo o tempo inteiro, porque, enfim, quem pensa mais a longo prazo, essa dívida vai acabar e em vez de você ter mais acionistas, você continua só eu e o Marcelo aqui no nosso REIT, só que em vez de ter um imóvel, a gente tem 5, 6, 7 imóveis. Então, é o que eu falo, né? A lei de Arquimedes, a teoria de Arquimedes aplicando aos REITs, né? Se o REIT soubesse alavancar, ele consegue crescer sem precisar diluir patrimônio. Exato, isso até para empresas, né? Sempre tem um ponto ótimo de alavancagem, porque a empresa que tem zero de dívida, ela é vista como uma empresa, do ponto de vista de estrutura de capital, ineficiente, porque ela não usa dinheiro de terceiros que ela conseguiria usar a um custo baixo, né? A um custo mais baixo do que o quanto ela consegue ter de retorno com as operações dela. Então, quer dizer, pô, se tu consegue pegar um dinheiro de terceiro pagando X e ganhando 2X fazendo as tuas operações, e tu não pega esse dinheiro, tu tá deixando de ganhar. E é por isso que a alavancagem, quando ela é zerada, e tu tem a possibilidade de ganhar dinheiro com ela, o mercado vê isso como ineficiência. Né? Tem muito empresário, especialmente aí de empresa de capital fechado, que se orgulha. Eu nunca tive dívida, não tenho dívida. Pô, bem legal, é super seguro, mas do ponto de vista de estrutura de capital é pouco eficiente, porque ele poderia pegar dívida e uma dívida barata e com o resultado que tem se pagar. Então, eu vejo como uma vantagem também
a possibilidade de alavancagem, né, que é uma mobilidade extra que o REIT tem se comparado com o fundo imobiliário. Mas como tu colocou muito bem, né, pô, tem que autuar, né, o quanto tu vai te alavancar e o que tu vai fazer com esse dinheiro que tu pegou emprestado. Né? Se tu fizer bons negócios, ótimo. Se tu fizer maus, problema. Se tu souber dosar, ótimo. Se errar a mão, aí problema. Então, é bom, mas tem que saber usar, né? E varia muito de setor para setor, né? Então, você tem setor, por exemplo, como setor residencial. E aqui no Brasil a gente não tem ainda fundo imobiliário nesse sentido, mas nos Estados Unidos eles são muito grandes. O setor residencial geralmente ele tem um crescimento um pouco mais lento, né? Dependendo, lógico, se você trabalha com casa, com apartamento, ele tem um crescimento um pouco mais lento. Você já tem outros setores, como é o caso do setor de antenas de celular, que eles têm um crescimento muito forte, principalmente agora com a chegada do 5G, a quantidade de torres que vai surgir no mercado vai precisar dobrar, triplicar, entendeu? Então, depende muito do setor, né? Então, por isso que a gente até fala bastante aqui do setor, né? Porque a gente está falando aqui do pós-pandemia, né? Quais os setores aí que podem vir para ficar, os setores que podem morrer, né? Eu penso que hoje a pandemia ela não veio com essa característica, mas ela intensificou que é o home office. Eu não enxergo que o home office, que os escritórios no mundo vão acabar, mas a estrutura vai ser algo mais híbrido, né? Então, assim, você vai ter mais escritório ali para, geralmente, espaço de criatividade ou receber clientes, entendeu? Aquele serviço burocrático do dia a dia, isso vai acabar sendo terceirizado para casa mesmo. A pessoa trabalha em casa, ou às vezes vai no escritório uma vez por mês, entendeu? Isso barateia a mão de obra, porque permite às grandes empresas ter funcionário, por exemplo, na Índia, Bangladesh, onde o valor que você tem que pagar para funcionário é muito menor do que um funcionário nos Estados Unidos. Então, a pandemia ela acelerou bastante essa característica. E o setor de escritórios, por exemplo, é um dos setores que mais sofrem, né, com a questão desse home office, porque as pessoas estão indo para o home office, algumas querem voltar, mas nem todas, né? Então, e várias empresas já estão adotando a questão do home office para uma parte dos funcionários, outras nem tanto, parte dos funcionários estão voltando. Mas é um ponto interessante a se levantar também, que é esse setor, né? O setor de escritório. Uhum. Cara, antes da gente entrar aqui num dos pontos importantes, que é aonde investir aqui no pós-pandemia, né? Que é um tema que é a pergunta que a gente se propõe a responder com esse evento todo. Vamos falar um pouquinho de quais são os segmentos que existem lá, né? Porque tem segmentos lá que são, cara, que é quase uma curiosidade assim falar a respeito, porque tem coisas lá que são tão diferentes das que a gente vive aqui que chama bastante atenção. Então, assim, quais são os principais, os principais segmentos que tem lá? E me diz um ou dois aí que é o diferentão, assim, que é aquele que provavelmente boa parte da turma que está nos ouvindo aqui sequer sabe que existe algo do tipo. Olha só, tem dois setores que é o que eu chamo muita atenção, que é os setores tecnológicos, que eu digo assim, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem um fundo imobiliário tecnológico, mas lá você tem que ser um setor de data center e o setor de infraestrutura, mas dentro do setor de infraestrutura você tem REIT de oleoduto e gasoduto, você tem REIT de antenas de celulares, né? Mas esses são os maiores. Tanto é que o maior REIT listado em bolsa é o American Tower, e é um REIT de fibra ótica e antenas de celulares, né? Antenas de comunicação. Mas você tem muitos outros REITs que a gente às vezes desconhece, por exemplo, REIT de cassino. Metade de Las Vegas, por exemplo, é um REIT. Então, quase todos aqueles cassinos que você vê em Las Vegas são REITs. Você tem um REIT, por exemplo, Power REIT, que ele começou como REIT ferrovia. Ele tinha uma malha ferroviária e que ele alugava, e hoje ele já está mudando isso. Aí ele já tem uma parte do portfólio dele que ele está focando em energia sustentável, como energia eólica, placas de... E tem outra parte do portfólio dele que ele está focando em galpão industrial para cannabis, né? Hoje, as duas maiores surpresas que eu tenho esse ano, por exemplo, são dois REITs completamente fora do eixo, né? Que é a IPR, Innovative Properties, que é um REIT focado em plantação de cannabis. Basicamente, ele aluga galpões para a indústria farmacêutica, plantar maconha e fabricar remédio, entendeu? E o outro REIT que tem chamado muita atenção chama Safehold. Ele é um REIT totalmente, assim, a primeira vez que eu lembro que eu vi Safehold, que eles até lançaram no mercado tem pouco tempo, eu achei muito interessante a proposta deles, porque eles não são donos do prédio, eles são donos do terreno. Então, ele é dono do terreno, mas não é dono do prédio.
E aí ele aluga os contratos, a média do contrato dele é 72 anos, por exemplo. Então são contratos de muito longo tempo. Ele tem uma dívida muito grande, mas ele vem crescendo nisso. Ele compra o terreno que está embaixo do prédio, e aí o prédio paga o aluguel, e aí é lógico que ele difere esse aluguel do imposto, né? Então ele paga menos imposto, e o REIT que não paga imposto já fica com aquilo ali para ele, né? Então são alguns exemplos aqui de REITs assim, que a gente às vezes desconhece aqui no Brasil, e que lá assim, são REITs diferentes e que realmente estão dando muita alegria, na verdade, para quem investiu nele aí no ano passado, no retrasado, por exemplo. Pô, que legal, cara. Tu vê, tem coisa, segmentos diferentes e operações lá completamente diferentes aqui, porque aqui o fundo imobiliário ainda é o arroz com feijão, né? É o tipo de operação mais conservador de todos, que é comprar imóvel e alugar. Né? Esse é o padrão. Claro, tem um ou outro fundo imobiliário de desenvolvimento, tem os fundos de recebíveis e tal, mas de atividade imobiliária é sempre tu ter um imóvel e botar para alugar. Não tem fundo muito diferente disso aqui, não. Lá tu vê, pô, o cara compra um terreno que o imóvel em cima não é dele, quer dizer, tem toda uma história em volta que aqui, para nós, eu acho que se um fundo imobiliário desse chega no mercado aqui, ninguém vai, né? Porque dá um medinho de tão diferente que é daquilo que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo e torço que o nosso mercado de fundos imobiliários aqui brasileiro se desenvolva e vá nessa direção, né? Porque isso para o desenvolvimento da economia como um todo e dos negócios é muito bom, né? Que o investidor tenha acesso a esse tipo de investimento, que esse tipo de operação de fato saia do papel, né? Porque aqui o que a gente tem lá, quando quer ver uma coisa diferente, cara, é laje corporativa, é galpão logístico, é shopping center, é não sei o quê. Quer dizer, é tudo muito básico, né? Um fundo de laje corporativa, mas que é um prédiozinho já um pouquinho diferenciado, já tem gente que torce o nariz, quer dizer, cara, dá uma olhadinha lá no mercado americano e muito provavelmente é naquela direção que a gente vai acabar indo, né? Inevitável. Eu duvido que o desenvolvimento nosso aqui brasileiro vai ser num caminho completamente novo, inédito e que a gente não vai seguir os passos de uma economia desenvolvida como a americana. Então, é legal saber esses segmentos, né? Porque muito provavelmente a gente vai nessa direção. E se não for, pô, diversifica teu investimento, né? Invista em REITs e busca esses segmentos aí. Não, claro, não é só para ir buscar lá o segmento mais esquisito, mais diferentão de todos, mas abrir a cabeça, né, para esse tipo de investimento diferente, que é diferente para nós, que não estamos acostumados, mas para o mercado americano, que é bem mais desenvolvido, é uma coisa vista com muita naturalidade, né? Não, e você tem também muitos REITs que, apesar de estar nos Estados Unidos, atuam no Brasil, né? Vou dar um exemplo aqui, pessoal. A American Tower, por exemplo, que é um REIT de telefonia celular, está expandindo a rede agora dele para Minas Gerais. Então, assim, eles estão cabeando Minas Gerais todinha, é a American Tower que está fazendo. É, os galpões frigoríficos da Superfrio, você deve conhecer, Uhum. ela é uma joint venture que parte dela é da Americold. A Americold é um dos maiores REITs industriais dos Estados Unidos e que ele atua no Brasil através da Superfrio. Então, você tem a própria Brookfield, você tem vários outros segmentos aí que tem a atuação aqui no Brasil. A Prologis, que é o maior REIT industrial do mundo, ela tem galpão logístico. Inclusive, se ela pegasse os galpões logísticos que ela tem no Brasil hoje e fizesse um fundo imobiliário, seria o maior fundo imobiliário brasileiro, entendeu? Então, a gente tem o REITs atuando no Brasil, que ele já é maior do que o nosso mercado, só os imóveis que ele tem aqui, que a gente às vezes desconhece, né? A gente nem sabe que está atuando aqui, né? Porque a gente está focado só no mercado brasileiro, né? Exato. Tu vê, o REIT já está aqui, né? Quer dizer, coisa mais natural do mundo que a gente vá até lá e investir neles de volta, né? Afinal de contas, eles estão vindo aqui ganhar dinheiro, então Sim, tu está investindo lá, mas parte do teu investimento é no Brasil, né? Já que ele opera aqui. é verdade. Então, assim, o mercado é muito grande, né? E é natural que eles se expandam, né? Então, e eu torço também que o nosso fundo imobiliário se expanda e cresça, né? Principalmente para a área de tecnologia, assim, que é o meu sonho ver o Brasil hoje crescendo, porque pelo menos não só em REITs, mas quando eu fui investir nos Estados Unidos que eu comecei, o que mais me chamou a atenção é a questão tecnológica, né? Porque o futuro do mundo é tecnologia. Então, o nosso Brasil, a gente não é quando a gente olha para a bolsa brasileira, a gente só vê commodity e banco. Então a gente praticamente não foge muito disso, né? E lá não, lá é commodity e banco, na verdade, não é algo assim que não é nem tão falado assim. Você tem alguns bancos bons, né, como o JP Morgan, enfim, mas não é a cereja do bolo, né?
Sim, é. Cara, eu tenho minhas dúvidas se a gente, com a legislação atual, a gente vai conseguir chegar nesse nível de desenvolvimento dos REITs, né? Para explorar atividades assim tão diferentes daquelas que a gente vê hoje sendo explorada, porque a nossa legislação ela também é muito mais limitante nesse sentido. Então, num veículo fundo imobiliário, eu tenho minhas dúvidas se a gente. Tenho minhas dúvidas, não, tenho minha convicção de que a gente não vai conseguir chegar com essa legislação no nível de desenvolvimento que o mercado americano está. A gente vai precisar abrir um pouquinho, expandir um pouquinho o poder de atuação dos fundos imobiliários para que eles possam ir em direção a esse desenvolvimento todo. E, de novo, aqui a exploração imobiliária ela tem que ser muito básica, né? E lá tu pode explorar de N outras formas, né? E isso permite um desenvolvimento muito grande do mercado. Mas, Maia, olha só, agora que a gente falou de alguns segmentos, né? Se eu te fizer a pergunta agora, cara, onde investir no pós-pandemia, já que a gente está falando de REIT, né? Quais são os REITs aí que tu entende que, ou segmentos, né? Para a gente não precisar se comprometer assim, esse REIT ou aquele REIT, que a ideia aqui também não é dar uma recomendação, e sim algum direcionamento, né? Quais são os segmentos de REIT que tu entende que talvez sejam os mais os melhores para se investir, né? Agora, nesse pós-pandemia ou nesse quase pós-pandemia ainda, né? Olha só, tem um setor que eu considero um setor anticíclico, para falar a verdade, porque é o setor residencial. Porque quem gosta de mais segurança, porque, querendo ou não, a gente precisa morar, né? Então, todo mundo quer um lugar para morar. E quando você olha o mercado americano, principalmente nas grandes cidades, no caso de Los Angeles, Nova York, o custo entre você comprar e você alugar é uma diferença gigantesca, né? Então, assim, para você comprar um imóvel nesses grandes centros, você tem que ter muito dinheiro. E o aluguel, às vezes, vale bem mais a pena, né? E principalmente quando a gente considera que a população americana eles mudam de emprego bem mais que nós, né? Nós somos um pouco mais fixos. Então, é um setor que eu gosto pela resiliência dele. Mas dois setores para mim, que eu já até citei os aqui, mas que para mim o futuro é tecnologia. Os dois setores mais focados em tecnologia hoje é data center e infraestrutura de telecomunicações. Por quê? Telecomunicações. Com a chegada do 5G agora, a gente vai precisar de muito mais torres, células, cabeamento, entendeu? Porque é uma velocidade tremenda que o 5G tem. Então, e apesar de ele ter uma velocidade muito grande, mas o alcance dessas antenas, eles são mais limitados. Então, basta a gente lembrar da nossa internet, né? Quanto mais veloz o nosso Wi-Fi, mais limitado ele acaba ficando, em termos de distância, barreira, enfim. Então, é um setor que ainda tem muito para crescer. E aí a gente tem, por exemplo, o American Tower, que é posicionado no mundo inteiro, tem a posição no Brasil, na Índia, Europa, África. Então, é um dos vídeos excelentes nesse sentido. Os vídeos de data center, basta a gente lembrar que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela vai ficar gravada em algum lugar. Então, ou ela vai ficar gravada no data center em São Paulo, no Rio, ou em Fortaleza, não sei, em algum data center vai ficar guardado. Porque às vezes a gente imagina que a nuvem é algo virtual, mas esse algo virtual existe algo físico por trás. E quando você tem salva suas fotos na nuvem, ela está ficando em um data center, em algum lugar. Então, é um setor que ele só tende a crescer, né? Apesar da gente ter um avanço na tecnologia, da diminuição de espaço, mas a quantidade de informação que a gente produz é gigantesca. É outro setor também. Outro setor industrial, né? Que na verdade, o setor industrial, grande parte dele é galpão de distribuição. E por quê? Na verdade, o setor industrial ele tende a ser cíclico com a economia, porque a economia vai mal, as cargas diminuem, entendeu? Enfim. Mas essa crise é bem diferente para o setor industrial, porque a pandemia ela deu um turbo ali no nosso e-commerce, né? Então, aquele movimento que a gente já tinha de comércio eletrônico, ele se intensificou durante a pandemia. E nos Estados Unidos, apesar de ser o líder mundial do e-commerce, lá o e-commerce ainda não é uma parcela significativa da população que consome através do e-commerce. Então, ele ainda tem muito espaço para crescer lá. E os REITs hoje eles estão posicionando nesses espaços para poderem se adaptar, né? Exemplo, isso é Prologis, Terreno, Rexford, enfim. Outro REIT resiliente, que eu falo até que é a Americold, né? De galpão frigorífico. Todo mundo, duas coisas que não vai parar de deixar, né? De comer e de morar. Então, são REITs que acabam tendo um pouquinho mais de resiliência ao e-commerce, à pandemia. E você tem outros setores aí que estão bem mais sensíveis, né, à pandemia agora, que
principalmente pelo movimento do home office, né, que é o setor de escritório, o setor de shopping center. Então, é bom, eu acho bacana entender a cultura americana, que ela é diferente até um pouquinho da nossa, né? Na hora de investir, é importante a gente entender que a cultura deles tem alguns pontos lá que na nossa não é tão forte, né? Porque no Brasil, por exemplo, os FIIs de shopping, eles costumam ser fundos imobiliários bons, né? Na maioria das vezes, assim, são fundos imobiliários atraentes. Nos Estados Unidos, nem todos, né? Então, você tem alguns que são bons, mas a maioria ali estão sofrendo bastante com a pandemia aí, com e-commerce. Exato, não, legal, cara. E me diz uma coisa, Ismael, o nosso evento aqui, cara, ele se chama Legacy, né? Legacy de legado. Então, cara, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti, assim, para a gente finalizar, é qual legado que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo, né? Que mensagem final você gostaria de deixar para os investidores que estão assistindo aqui, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa palestra? Olha, eu acho que um legado é o investidor ter a cabeça aberta de que ele precisa entender qual é os ventos das novas gerações, né? Eu comento muito aqui, já comentei algumas vezes, quando eu era menino, por exemplo, que não existia essas telefônicas, eu tinha um tio meu que ele tinha telefone fixo, ele tinha uns 5 telefones fixos e ele alugava esses telefones. Então ele ganhava dinheiro alugando um telefone fixo. É algo hoje que é impensável, né? Se a gente pensar para alugar telefone fixo, é algo que não existe mais hoje, porque a gente tem uma tecnologia que sumiu hoje, que é telefonia celular, enfim, e que mudou completamente. Então, hoje ele ainda está lá, focado no terreno, comprar terreno, alugar, vender, construir kitnet, coisa e tal. Mas os ventos da nova era já estão mudando nesse sentido, né? Que a gente observa hoje que você já não tem mais essa necessidade de ter um imóvel próprio, né, para alugar. Você pode comprar um fundo imobiliário com uma cota aí de R$ 100, por exemplo. Então, e hoje, o investidor que quer se globalizar, e não só globalizar a moeda, né, que é algo importante, porque tudo que a gente consome hoje em dia, querendo ou não, está atrelado ao dólar. Então, uma parte do nosso patrimônio que é importante a gente ter em dólar, mas quando a gente pensa em ter um investimento imobiliário, é a gente entender que o mundo está mudando até em questão imobiliária, né? Pô, quem imaginaria hoje você ser sócio da empresa de gasoduto, entendeu? Era um REIT de gasoduto, um REIT de antena de celular, um REIT de galpão logístico de maconha. Então, cara, falar isso para as gerações anteriores, que você podia ser sócio disso, era algo impensável. Então, o investidor que ele está começando, e a maioria tem muito investidor novo, inclusive, é entender que a gente precisa ter uma parte da nossa carteira, não só dolarizada, mas uma parte da nossa carteira imóvel e imóveis tecnológicos, né, que estão muito apegados, alinhados com os ventos da tecnologia. Né? Então, eu acho que o grande legado que fica, e que eu acho que o investidor tem que ter é isso, né? Pensar, pô, quando eu vou investir, a tecnologia, o quanto isso tem de tecnologia agregada ali, né? Porque a tecnologia, querendo ou não, é um bem intangível. A gente não vê, mas que está lá e tem um valor grande agregado na maioria das vezes. Entendi. Não, legal, cara. Que bom, que bom. Eu acho que é bem por aí também, né? A necessidade de diversificar e de manter a cabeça aberta aí para outras coisas e atento, né? A tendência de a gente ser cada vez mais tecnológico em tudo aquilo que a gente faz, né? E nos imóveis não é diferente. Então, cara, genial. Assina embaixo aí em cada palavra que tu colocou para a gente agora. Bom, gente, a gente está se encaminhando aqui para o final dessa palestra. Então, assim, fica de olho aqui na nossa grade de programação para acompanhar as próximas palestras. E aproveitem para compartilhar esse evento com outras pessoas que você acredita que talvez possa se beneficiar desse assunto e dos próximos assuntos que a gente vai abordar, talvez um amigo, familiar, colega de trabalho, enfim. Compartilhe, né, e faça a diferença na vida de alguém. Nos ajude, né, a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças e investimentos para o maior número de pessoas possível. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do Ismael aqui. Obrigado, cara, pela tua generosidade, compartilhar conosco e com o público esse conhecimento que vocês têm, que é um conhecimento diferenciado, né? Tem pouca gente que a gente vê por aí que pode falar com essa propriedade que vocês falam sobre REITs. E, pessoal, esse canal central do REIT está no Instagram, né? Então,
Ismael, dá o teu arroba aqui para o pessoal saber e te encontrar nas redes sociais, cara. Para quem quiser conhecer a gente tem o nosso canal, né, que é o principal, que é no Instagram, que é o @Central do It, Central do Hate, né? A gente publica também toda semana análise de REITs lá no nosso canal do Telegram. A gente tem o nosso Twitter, que a gente publica notícia dos REITs, o que está comprando, o que está vendendo, como que foi, performance. E a gente está inaugurando o nosso site também, né, centraldoit.com.br, onde a gente compila essas informações de um modo mais fácil de fazer, né, de olhar, né, de mais palatável. E eu agradeço também, Marcelo, é uma honra, é um prazer poder estar falando aí com o pessoal do Guinvest, que é uma plataforma gigantesca no Brasil, que desde quando eu comecei a investir, eu lembro que eu já olhava o Guinvest, então é sempre um prazer poder estar falando aí com vocês e eu que agradeço esse convite. Maravilha, cara. Bom, pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos aí num próximo evento, numa próxima palestra aqui do Legacy. Tchau, tchau.